Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Me parece, de fora, eu sempre fui espectador, assim, assíduo da ESPN, assim, muito. Mas me parece que a mudança rola de uma abertura para uma graça, para uma resenha nos programas, após a saída do Trajano, assim, ou pelo menos o Trajano deixando ele de ser o cara que dá ordem, né? Que ele perde o cargo de chefão, mas ele continua ainda lá e depois ele sai. Sim. E eu tô assim, me amarro no Trajano. Pô, genial. Me amarro, via os programas que ele fazia, pontapé inicial, ele e o Dudu Monsanto, Claro. aquela coisa fora da casinha. Mas eu tô falando isso porque eu pensei... Paulinho, volta aqui. Paulinho. Trajano também não, só Trajano. Porque recentemente eu vi o Trajano dando uma cornetada em resenha de televisão. Pô, perderam a mão na galhofa. Foi em resenha de televisão, foi em mim e no Rodrigo Bueno. Ah, é? Porque a gente comeu hot dog no ar. Mas tem um porquê, cara. Aí que tá o grande lance. Primeiro, só falar do Trajano, que a gente tem que respeitar muito a história do Trajano. Sim. Você vê, embora ele tenha, nesse caso, me colocado ali na crítica dele, mas eu respeito demais a história dele e o que ele construiu na ESPN. Você vê que mesmo lá, ainda tinha um ponto de criatividade. A ESPN sempre foi muito criativa, mas essa coisa do que a gente tá vendo hoje, com mais entretenimento, tinha muito no Sport Center do Amigão e do Antero. Sim. Entendeu? Então eles eram na gestão do Trajano. Por isso que quando me perguntam qual é a melhor ESPN que você trabalhou, Trajano, Palomino ou agora? Eu falo, cara, todas, porque uma é construção da outra. Ela pega e vai construindo, vai construindo. Todas têm pontos positivos e pontos negativos, pontos para evoluir. E nesse caso do Trajano, o que aconteceu foi o seguinte, hoje a gente está vendo muito, as pessoas, elas recortam, tiram do contexto, botam lá e te jogam para os leões em todas as situações. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou contar aqui bastidores que eu acho que eu nunca contei como aconteceu. A gente chegou, era 4 de julho, e a ESPN, tradicionalmente, a ESPN é uma marca americana. E nós respondemos tem a ESPN Argentina, a ESPN Estados Unidos, México, e nós fazemos parte também desse organograma. E aí eu estava no carro, dirigindo, já estava indo para a TV para fazer o F90. E o produtor do F90, o diretor, o Marcel, falou para mim, Edu... E eu tava dirigindo. Estamos pensando em comer cachorro-quente. No programa. Eu não tinha me ligado. Eu gosto de cachorro-quente. Então, só que eu sou um puta de um maluco. E aí eu tava dirigindo e falei, irmão, eu tô dirigindo, mas eu topo. Só que ele já tinha feito um texto daqui a aqui me explicando o contexto. Ele apagou. Ele falou, isso aí já topou. Aí quando eu chego lá na redação, estão todos os coordenadores lá, os diretores, com um cara lá, que era um brasileiro campeão de comer hot dog. Aí os caras, chegou. Aí eu, falei, que foi? O que vai concorrer, isso aí vai concorrer. Pega umas dicas com ele. Aí eu falei, cara, tem todo mundo da coordenação aqui com o cara, né, meu? Aí eu falando com o cara, ó, você é um grande campeão de comer hot dog, não é? Você tem que pegar o pão, comer a salsicha e molhar o pão na água e comer. Eu falei, é meio nojento pra hora do almoço, né? Aí eu falei, eu não vou fazer isso aí, não. Vou tentar ir pelo lado do entretenimento. E aí, o Rodrigo Bueno topou, mas com ressalvas. Ah, mas isso aí vai ser meio... Eu sem nenhuma ressalva. Eu já tava... Entregue. A proposta já me cativou. Cativou na primeira esquina. Bem bagaceiro lá, meu embora. O cara fala, pô, você topou. Cachorro-quente é bom, pô. E aí eu falei, pô, cachorro-quente... Depois que eu comi o potito lá, meu cachorro-quente era delicioso. E aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei, cara, eu vou pro lado do entretenimento. O Rodrigo Bueno ficou pensativo. Eu falei, Rodrigo, mas você viu que os caras explicaram? Aí eles explicaram, Edu, nós vamos fazer essa ação para promover a nossa transmissão da competição de cachorro-quente, que é de 4 de julho, lá dos Estados Unidos. Então tinha um contexto. Não é só puro e simples. Eu tô falando do Botafogo e do Palmeiras brigando pelo título. Cachorro-quente aqui. Aí foi no finalzinho do programa. Fizeram uma competição. E aí eu, cara, comecei a comer. E o Rodrigo Bueno, muito focado e meio também topou, mas não topou muito. Eu, como eu topei... Sua causa. Falei, que legal. Vamos lá. Eu comecei a comer e fazia assim com as caras pra câmera. Só que o Zé Elias por baixo ficava me cutucando pra eu engasgar. E eu, cara, o pão fica seco na boca.
E eu, cara, eu falei, se eu engasgar, eu vou morrer aqui, porque ninguém vai me salvar. Vai ficar dando risada e tal, filmando. Aí eu falei, cara, e eu tava comendo. E o Rodrigo Bueno ganhou. Quando a gente saiu, eu falei, cara, foi do caramba. Aí todo mundo da direção, pô, foi legal. Pô, muito bacana, no tom certo, porque a gente divulgou a nossa transmissão. Legal, Foi um pedido interno. E mais do que isso, cara, tinha uma razão de ser. Sim. 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, onde eles comem muito Hot dog. Aí, depois a gente saiu e começaram a postar, mas eu depois nem vi muito. Porque, eu tenho uma ideia, que quando você faz a coisa, eu sempre... que aí é uma missão que eu tenho. Eu faço a coisa descontraída. Criativa, mas não debochada e avacalhada. Porque quando você avacalha, você pode... É igual quando o cara falava assim, você falou do povo fala que eu fazia. Eu queria me divertir com a pessoa. Com a pessoa e não da pessoa, não tirar sarro da pessoa. Então, quanto mais eu me divertia com ela, era uma coisa respeitosa e a galera em casa via uma vibe tipo, pô, que legal, eles estão se divertindo e esse é um conteúdo legal. Então foi muito isso. Então, essa é a explicação por que teve. Mas, assim, eu respeito muito a história do Trajano. Não concordei com a crítica, porque ele pegou simplesmente e falou: estão comendo hot dog na televisão, ridículo. Mas tinha um porquê e foi falado pelo apresentador, tudo, então, pelo William, então, só por isso. Mas a gente tem que respeitar toda a construção que ele teve, da história, o personagem que ele é importante para o jornalismo. Com certeza. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!